de meu coração. Beleza, meus amigos? Jefferson Fatim, mais uma vez aqui com vocês no programa Voz Nacionalina. Hoje, 9 de setembro de 2020, aliás, 10 de setembro, né? De 2023, né? Mais uma vez a gente tem um programa que é Voz Nacionalina. O Nacional não está em mais nenhuma competição, mas estamos aqui para deixar a chama acesa aí do nosso clube do coração, né? E vamos falar um pouco aí das novidades, o que o Nacional já está preparando aí para o Campeonato Estadual 2024. Chamar aqui com vocês aqui o nosso presidente, que está sempre aqui conosco. Vamos lá chamar ele aqui. Boa tarde, Natan. Dá teu alô aí para a galera aí do Facebook, do YouTube, que vai assistir depois. Para todo mundo aí dar aquele abraço. Boa tarde. Boa tarde, torcida nacionalina. Boa tarde a você, torcedor, que acompanha o nosso futebol há muito tempo. Futebol é um esporte que veio para somar, juntar pessoas de todas as classes, que eu acho que é o único esporte no mundo que junta todas as classes sociais, independente de ideologias, né? Eu acho que o futebol é uma coisa muito boa, muito bem seja mal aproveitado por muitas pessoas que tiram proveito disso, para si próprio, né? Mas, de qualquer maneira, estamos aqui para bater aquele papo sério com vocês, papo reto com você, nacionalino, né? Você, torcedor, que não torce para o Nacional, mas que segue nessa página de todo lugar do Brasil, que torce para outros clubes, né? Que tem simpatia por alguns clubes de futebol do Brasil. A gente tem um profundo respeito, né? Mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui para direcionar algumas coisas relevantes ao Nacional Futebol Clube e aos eventos dessa associação chamada Torcida Organizada Apaixonados. Isso aqui me sinto muito prazeroso em participar do programa. E sempre que puder responder as perguntas relevantes, aquelas também não tão boas, porém, com muita sinceridade, a gente responde aqui as perguntas, questionamentos polêmicos do Nacional Futebol Clube. E no começo do programa, quero aqui desejar aqui, abrir o programa aqui, desejando um Feliz Natal, Dona Raimunda Nascimento, que fez mais um ano de vida ontem, né? Parabéns para muitos anos. Vida longa, Dona Raimunda Nascimento. Feliz aniversário, né, Natan? Natal tá um pouquinho longe, mas é isso aí. Mas já serve também, né? Sério, foi ontem, né? É o seguinte, então, em homenagem a todos os aniversariantes, a gente vai mandar um feliz aniversário para todo mundo que fez aniversário essa semana, que vai fazer ainda, que já fez, mas fica aí os nossos sinceros parabéns. Um brinde. Né, Natan? Feliz aniversário para a Dona Raimunda, aí, muitos anos de vida. O doutor Malheiros também fez aniversário essa semana. Forte abraço para o doutor Malheiros. A galera que está fazendo aniversário aí. Feliz aniversário de coração. Aqui da torcida apaixonada, da Voz Nacionalina. E, Natan, bora falar um pouco aí do Nacional. O Nacional saiu da competição, mas parece que está renovando aí, né? O Gaúcho parece que vai continuar sendo diretor de futebol. O Yuri Tanque parece que renovou com o Nacional. Tá sabendo aí de alguma coisa, Natan? Vou passar para a gente aí, para os nossos torcedores? Sim, eu acho que já é um bom começo, né? Porque a pior coisa do futebol, principalmente com o Nacional, né? Sempre acontece isso de recomeçar tudo do zero. E quando você recomeça do zero, você tem que passar por várias etapas. Eu acho que quando você manter uma espinha dorsal, ainda que essa espinha dorsal não seja dos nossos sonhos, mas já é alguma coisa. Quando você deixa uma ligação umbilical, né, do Nacional, que, a meu ver, né, fez uma boa campanha, infelizmente não teve a felicidade de subir, mas isso demonstra um pouco de maturidade, né? Demonstra que, ao longo dos tempos, algum dirigente vai tendo um pouquinho mais de senso de responsabilidade, né?
E entre trazer uma pessoa que nunca passou por aqui de novo, recomeçar tudo de novo, aquela desconfiança, e manter uma base que já praticamente já se familiarizou com o nosso clima, a nossa cidade, até o próprio salário do Nacional, eu acho justo isso aí, isso é muito bom, porque demonstra interesse e vontade da diretoria de não querer repetir os erros, né? Lembrando que o Campeonato Amazonense do ano que vem, para nós, será a nossa Copa do Mundo, vai ser o título mais importante de todos os tempos para a gente, porque nós precisamos recomeçar do zero. Beleza. Eu tô no grupo aqui, Natan, Brasileirão da Série D, tem muitos colegas aí, mandar um abraço aí pro colega lá do Rio Grande do Norte, americano, o cara sofreu junto com a gente porque o time dele caiu, né? O América do Rio Grande do Norte caiu, né? E olha que lá é SAF, hein? Lá os caras injetaram dinheiro, mas infelizmente o trabalho foi mal feito e eles caíram. Então, imagina aí o torcedor americano, né? Tá numa Série C, de repente cai para uma D sendo SAF, é complicado, né? Mas eu queria mandar um abraço para a galera aí dos outros grupos também, os nacionalinos, o grupo Nacional FC, o Walter, tem uma galera lá, o Christopher, o Marlos Pimenta, que a gente fica na brincadeira lá, mas na hora de falar sério, a gente fala sério do Nacional. E, Nathan, em relação à Série D, né? O Santa Cruz está vivendo o inferno junto com o Nacional, né? Dois gigantes do futebol brasileiro aí. Verdade. O Santa Cruz não conseguiu nem se classificar no grupo que ele participava. Foi eliminado logo de cara. Na primeira fase. Nacional ainda teve 2 mata-mata, né? E a infelicidade de fazer 2 jogos fora e levar 2 gols no primeiro tempo, né? Não soube jogar o mata-mata, acabou sendo eliminado. Aí surgiu uma história aí que a Federação Pernambucana queria que aumentasse o número de clubes aí de 64 para 80 na Série D de 2024, mas parece que isso aí já foi cancelado, né? O que tu achou aí dessa proposta? Tu concordava com o aumento desses clubes aí, Nathan, para 2024, ou tu acha que esse formato aí tá bom? Eu sempre concordei que, para mim, pelo fato do Brasil ser um continente muito grande, né? É bom copiar algumas coisas, europeizar algumas coisas, tudo bem, é bom, mas cara, o Brasil é muito grande. O Brasil é tão grande em termos de clubes, de massa, de torcida, que na minha opinião, a Série A era para ter no mínimo 26 clubes, no mínimo. 30 na Série A, 30 na Série B, 30 na Série C e 50 na Série D. Quer dizer, isso gera emprego, renda, entendeu? E outra coisa, o problema é que está só o Santa Cruz, né, nessa luta. O Nacional podia engranjar. O Paraná, time de tradições, né, que estão parados, o Joinville, muitos clubes aí, o América do Rio, grande clube que já outrora já carregou o futebol carioca em alguns campeonatos importantes, o próprio Bangu, que já foi vice-campeão brasileiro, né, o próprio Paraná. Então, tem muitos clubes tradicionais que podiam se unir, né, fazer ali uma reunião entre eles e tentar forçar. Por quê? Porque a Federação do Rio de Janeiro já fez isso. Entendeu? O futebol paulista faz. Toda a federação ela abraça a causa dos seus clubes. Por exemplo, o Fluminense, que estava na 3ª divisão naquela época, lá que disputou com o São Raimundo Série C, arrumaram ali um esquemazinho que subiu o São Raimundo, subiu o Náutico, subiu o Fluminense. Só que o Fluminense já foi direto para lá. Inventaram aquela Copa João Avelange ali, mas para fazer uma ponte para o Fluminense sair da C para A. Ué, qual é o problema? Se eles podem, por que Santa Cruz também não pode exigir? Né? Direito para todos, direitos iguais, até porque todos os clubes que estão filiados à Federação Brasileira de Futebol cumprem regulamento, cumprem o mesmo regulamento do Fluminense, do Flamengo, do Vasco, paga suas taxas em dia, entendeu? E é um clube de massa. Então, cara, por que pode para o time do Sul, do Eixo, e não pode para os nossos clubes? Qual é o problema? Preconceito? Né? Então, infelizmente, a CBF não pode fazer isso por força
dos seus concorrentes, dos clubes que estão lá. Mas se fosse um clube bem mais, um pouquinho mais de estrutura, um pouquinho mais de nome, não que o Santa Cruz não tenha, mas, cara, eu acho que a CBF tem que repensar isso aí, né? Já que ela muda tantas coisas no campeonato, todo ano muda alguma coisa, e por que não pode mudar, né? Manter a Série D com mais clubes? Eu acho que esses clubes estão sendo injustiçados pelo seu passado, muito embora o seu presente lhe condene. É verdade, né? Já teve muita virada de mesa, né? Só que para nós Já, é virada de mesa para baixo, né? Sempre foi assim, né? perfeitamente. O Nacional era da primeira divisão e de repente rebaixaram o Nacional em 86, né? Criaram a Copa União, né? Aquele campeonato para favorecer os times do Sul, né? Mas e É, aí de lá para cá a gente só tá vendo navios, né? A gente tem alguns lampejos aí, mas eu acho que agora, Natan, a gente tem que colocar o pé no chão e pensar no estadual, né? O presidente Ferraz é. parece que vai continuar aí, né, no comando do time. Acho que vai deixar o Fernando Gaúcho aí como o gestor. E eu queria falar para a galera aí que não gosta do gestor, né, que não gosta do Ferraz. Ele não entra em Apesar, campo, né? Não é apesar ele de que tudo, perde pênalti, não é ele também que chega lá e leva 2 gols, como o Nacional fez essa parte. Fez sua parte, fez os 3 gols, mas levou 2 gols, infelizmente. Natan, mas a gente tem que avaliar o seguinte: o torcedor do Nacional ele não quer saber mais de nada, ele quer saber do resultado final, né? Mas É, é, mas a gente tem que entender o seguinte, que futebol é uma construção, né? É tijolo por tijolo, né? Não tem exatamente. como o Nacional hoje esse ano teve só um tiro, né? Ele ou subia ou caía, não tem jeito, porque infelizmente chegamos numa fase onde realmente faltou realmente aquele algo a mais que eu venho falando, né? Que foi o lateral direito, que foi o camisa 10, né? Talvez até um treinador mais gabaritado, que o João Carlos Cavalo fez um bom trabalho, mas na hora H eu acho que faltou alguma coisa, né? Faltou aquela tarimba de treinador que já subiu o time, né? Eu acho que o Nacional não soube jogar o mata-mata, jogou muito de peito aberto. Foi lá em Parnaíba, levou de 2. Foi lá na Bahia, levou de 2 também no primeiro tempo. É impressionante isso aí, né? Aí chegou aqui em Manaus, a gente conseguiu reverter contra o Parnaíba, né? Fizemos 3-0, mas com o Bahia, que tinha um time mais arrumado, né? Taticamente, eles era bem mais postado dentro de campo do que o Parnaíba, e a gente teve dificuldade, apesar de a gente ter vencido a partida, mas não foi suficiente para a gente se classificar, né? Então, acho que faltou um pouco mais de experiência aí para o Cavalo, né? Para essa comissão técnica aí também, que era um pouco inexperiente, mas eu acho que o trabalho agora tem que ser voltado para o estadual, né? Como tu falaste aí, o estadual agora é a nossa Copa do Mundo e a gente tem que montar um bom time, né? Já que o Nacional só vai ter essa competição no que vem e a nossa torcida não pode ficar deixada de lado, a gente merece um time competitivo para a gente conseguir essa vaga aí. Eu acho que o Nacional está na fila aí há muito tempo aí da Copa do Brasil, da Copa Verde, então a gente precisa começar do zero, mas pensar grande, né, Natan? Tem que ser campeão. Acho que o Nacional há 8 anos já na fila aí, nunca passou tanto tempo. Acho que chegou a hora da gente ser campeão estadual de novo, né, Natan? Para nós que somos uns caras mais experientes no futebol, parece que é rápido, passou rapidinho. Os 8 anos que. 8 a 7 anos que o Nacional não conquista um título estadual. Ainda está na nossa mente o último título conquistado na Arena, né? Em cima do Princesa. Desde lá para cá a gente não conquistamos mais nada relevante. Eu acho que o Nacional, já que ninguém conseguimos o campeonato, subir pelo menos, né, fazer parte do quadrangular, eu acho que o Nacional tem que entrar como um dos principais favoritos para o estadual. Entendeu? Eu presumo que isso vai acontecer porque você já manteve uma base. Né? Porque muitas vezes depende do salário. Você não pode pegar também 10 jogadores e contratar sem jogar. Né? Mas se está sendo emprestado e vão voltar para o Nacional, isso é uma boa. Isso é muito bom, até porque o Nacional tem que ser um dos favoritos sempre.
se manter aquela base, a base desse ano do estadual, e a gente dar uma reforçada, onde o Nacional falhou, onde esteve deficiente, com certeza o Nacional é candidato ao título, né? Aí junto com Manauara, junto com Amazonas. Eu acho que o campeonato vai ficar nesses três aí, né? Eu venho por fora o Manaus, porque o Manaus vai se reformular todo, né? Você não pode manter uma base de um time caro que não conseguiu nada, além de ser rebaixado. Então, já no caso do Nacional, não. O caso do Nacional, ele, embora não tenha conseguido uma classificação quadrangular, mas ele demonstrou ser um time competitivo, bem arrumado, bem trabalhado, né? Se souber trabalhar, o Cavalo souber trabalhar ele, o próximo treinador que vier, souber usar essa base que ficou do Nacional, o Nacional é candidatíssimo forte ao campeonato do ano que vem. Falta 4 meses, né? Para nós, 4 meses passa muito rápido por causa da nossa mente, que a gente pensa, sabe, raciocínio lógico rápido. Para o pessoal jovem, para a garotada jovem, 4 meses para ele é uma eternidade. Às vezes para nós também, mas, cara, já está passando rapidinho, está passando o tempo. E tomara que o Nacional já comece a se organizar e fazer uma pré-temporada, fazendo amistoso no interior, né? Aí, pelo menos um mês antecipadamente, isso é bom, né? É bom para o próprio Nacional se preparando para o ano que vem. Eu estou acreditando que o Nacional vai conquistar o campeonato amazonense, porque é a primeira vez na minha vida que eu estou vendo tanta distância do Nacional assim, em separação de título, né? Vai fazer 7 anos que o Nacional não ganha. Desde 2016 até agora são bastante tempo. Está na hora do Nacional mostrar que é o maior campeão do estado do Amazonas de todos os tempos, né? E, Natan, a gente viu aí, o seu Milhome está entrando na área aqui, Natan. Bora chamar ele aqui. Pô, será um prazer imenso. Seu Milhome! Boa tarde. Boa noite, boa tarde. Consegui entrar, tá? Com um pouco de dificuldade aqui, mas consegui ajeitar as paradas aí. O senhor está ao vivo aqui para o Facebook, para o YouTube, para todo mundo. Beleza. Se apresente aí para esse povo aí, quem é o Walter Milhome? Pois é, né? Walter Milhome, nacionalista desde 1964, né? No extinto Parque Amazonense, tinha 10 anos de idade, né? Naquele clássico fantástico que eu sempre adorei, que é o clássico Rio Não. 64, 10 anos de idade. Dá pra cá, nacionalismo direto. Prazer receber aqui no nosso programa. Agora, graças a Deus que você entrou, porque você é nosso entrevistado especial hoje, né? Você já deu seu primeiro parecer, né? E durante a programação aqui tinha feito algumas perguntas. Eu tenho certeza que pela sua experiência, a vivência no futebol amazonense, tem muito a acrescentar, tem muito a apresentar ao torcedor que está nos ouvindo agora ao vivo na página. Eu tenho certeza que durante essas perguntas você vai responder com toda a franqueza, beleza? Seja bem-vindo ao programa Voz Nacionalina. Obrigado, Natan, obrigado. Seu Walter, eu vou fazer a primeira pergunta para o senhor aí, que eu não tive a oportunidade de conhecer o Parque Amazonense, né? O senhor poderia descrever para a gente como é que era o Parque Amazonense? É parecido com a Colina, com os Amit? Só para essa galera aí entender como é que era o Parque Amazonense. O Parque Amazonense, Jefferson, era parecido mais com casa de fazendeiro, tá entendendo? Não tinha nada com a colina, era uma entrada, né? Então, o portão de quem entrava, o portão do lado esquerdo, né? Tinha lá as casinhas, as casas, que era a parte da imprensa, né? E tinha arquibancada. E mais à frente a arquibancada, e do outro lado tinha um muro que por trás tinha aquelas casas que ainda tem hoje, né? Entendeu? Então, eu costumo dizer que isso aqui é uma fazenda, não é um estádio de futebol. Era assim que eu via, né? O Parque Amazonense. Interessante. Entendeu? Faz uma pergunta aí, Natan, para o Walter. Seu Walter, você que sempre na resenha está contando algumas coisas muito interessantes, né? É sempre bom aprender e ouvir os mais velhos, né? E no estádio do Carlos Amit, já que você é o nosso entrevistado, você não vai nos contar e contar para os nossos ouvintes e telespectadores. Qual foi o jogo que marcou
a sua vida no Parque Amazonense. Estou falando do Parque Amazonense, depois vem na Colina, depois no Vivaldão, pode ser? Qual foi o jogo que deixou, que até hoje você não esquece? Olha, eu me lembro sim do jogo Pai e Filho, Nacional e Fast Clube, né? Lá no Parque Amazonense, o estádio completamente lotado, não tinha lugar para ninguém. E eu me lembro que eu e meus amigos, nós ficamos na beira do campo, na divisão, né, que divide o campo, né? O parque simplesmente lotado. E vendo aqueles craques jogar, o Tom, Edson, Zequinho, os Piola jogando pelo parque, né? O pessoal do Nacional, quer dizer... E o que marcou mesmo, Natan e o Gerson, foi uma parada que aconteceu com um dos nossos atacantes, o Lior, né, que jogava, isso foi em 69, me parece. 68, 69, por aí mais ou menos, né? O Lior jogando. E o Timaço, né? Timaço. E o Fast Clube tinha um zagueiro chamado Irailton, se não me falha a memória. E, como eu disse, atrás do gol, né? De quem entrava no Parque Amazonense, do lado esquerdo, né? Tinha, atrás do gol do lado esquerdo tinha um muro, né? E por trás tinha as casas. E o Nacional, nesse jogo, ele jogou de frente para esse muro, né? O Fast Clube se defendendo. Aí veio o ataque do Nacional, mano, com tudo, com o Lió levando tudo, e o Iraíto vem e dá uma peitada no Lió. Os dois saem cavalhando, e o Lió bate com a cabeça no muro, tá entendendo? Mas foi aquela paulada seca, mas tuca, e levantou o estádio. O cara só fez passar a mão na cabeça e botou pro jogo. Mas foi um jogão, o estádio super lotado, e a gente na linha, naquela linha branca que traça o campo, entendeu? Eu me lembro desse jogo perfeitamente. Foi assim. Rapaz, é o jogador cabeça dura mesmo, esse daí, né? Porque hoje você quebra a unha do caboclo, ele vai pro departamento médico, passa uma semana comendo no hotel, você torce o dedinho, já vai pro DM. Que lembrança desses jogadores fortes, legal, né? Hoje é uma frescura do caralho. Jogador Nutella, né? Jogador macho é aquele que leva pra lá na cabeça e levanta. Só vai passar a mão assim e vamos embora. É isso aí. Mas aí... Tá, o Natan perguntou aí do Parque Amazonense. E no Vivaldão? O jogo assim... Colina. Colina? Na Colina. Na Colina. Qual foi o jogo que marcou o senhor na Colina? Assim, um jogaço assim que deixou você hoje até 1 ou 2 jogos aí. Sempre tem cada estádio tem uma história para cada um de nós. É verdade. É verdade. Olha, o jogo que marcou na Colina foi exatamente no ano que surgiu o meu grito, tá entendendo? Que foi em 1968, né? Eu já com 14 anos de idade, já tinha sido nacionalista, com 64 eu estava no Parque Amazonense. Já contei essa história para muita gente e, sinceramente, é verdade, né? Então, eu morava na Ducano, como eu moro até hoje, né? 14 anos de idade, fui para o estádio, tá entendendo? Com aquele chapéu do Alá Bezerra da Silva, né? Aquele chapéu de malandro, né? Juntamente com a camisa branca e com aquela estrela azul, né? Grande, nacional. E uma forma pequena, assim, mais ou menos desse tamanho, a formazinha. E fui pro estádio, mano. Peguei um ônibus aqui do Ducano e fui pro estádio, né? Lá na Colina, de 1968. Isso no Clássico Rio da Aula, né? Aí aquela colina de madeira, que bancada de madeira, aquele negócio fantástico, pô. E eu cheguei e entrei. Só que eu entrei, o jogo já tinha começado, tá entendendo? O jogo já tinha começado. E quando eu entrei, mano, aí passa um Rio Negrino com uma bandeira enorme na minha frente. Não tão enorme, não tão grande quanto o bandeirão da Apaixonasse. Mas era um bandeirão. Aí eu vou, né, e puxo a bandeira do cara, tá entendendo? Puxa a bandeira dele. Aí eu olho para a arquibancada, me viro assim para a arquibancada, né, crente de que eu ia ser aplaudido, aquele negócio todo, nacionalista. Nada, mano. Quando eu olho, tinha 2 galos, aquele, né, estilizado de papelão. Eu digo, nossa, eu tô em terreiro errado. Quer dizer, eu entrei pro lado errado, tá entendendo? Mas aí, aí, Natan, eu já contei essa história, mas aí o que eu fiz? Eu, sabendo que ia acontecer comigo, mano, né? Eu só fiz aqui, arranhar o boné, o chapéu para cá, coloquei a flama aqui na minha frente, né? Porque eu sei que ia chover bagaço de laranja, saco de mijo, tudo em cima de mim, porque eu puxei a bandeira do cara. E eu me de verdade, eu só fiz dar minha volta e zimpei para a torcida nacional.
Eu nessa correria todinha, né? O Boca de Bilha lá, abrindo tudo, aquele negócio todo. E eu nessa correria, o cara que eu puxei a bandeira, ele vinha também atrás de mim. Lógico, ele vinha, não posso, eu só senti o vácuo da bandeira, do pau da bandeira passar aqui na minha nuca. Se eu atraso um pouquinho, ele me acertava. Rapaz, eu corri. Aí eu entrei na Fila Nacional, né? Quando eu entrei, o pessoal do Nacional fechou e parou o Genegrino com bagagem de laranja, com esse negócio todo, com saco de milho e tudo mais. E aí foi que surgiu o grito, tá entendendo? Eu cansadão, 14 anos de idade, cansadão, eu me ajoelhei para ajudar, né? A passar o folho. Aí veio a vontade de extravasar, né? De gritar, né? Ainda bem que não deu palavrão. Aí eu soltei aquele grito, nossa, e pronto, ficou, tá entendendo? Então esse dia marcou para mim e eu não esqueço nunca mais. Foi daí que surgiu o grito. A partir daí, toda vez que eu ia para o estádio, ou fosse no Parque Amazonense ou na Colina, que eu chegava, o pessoal que viu tudo, olha, lá veio o garoto do grito, lá veio o garoto do grito. E ficou assim, então foi isso que marcou na Colina para mim, entendeu? Esse clássico jornal de 1968. Beleza, seu Walter. Então, daqui a pouco o senhor vai dar esse grito aí para a galera ouvir aí. Vou chamar aqui o boa tarde aí do Maurício Gama, que entrou com a gente aí. Fala, Maurício. Maurício, boa tarde. Bem-vindo, Maurício. Boa tarde, seu Walter. Boa tarde, Natan. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde aos ouvintes aí, espectadores. Muito bom ver essa história do seu Walter. Realmente nós temos militado junto, vivido aí essa torcida, né, maravilhosa para o Nacional subir. Estamos na batalha, ninguém vai se afastar, ninguém nem vai ficar pouco no nosso sentimento, né? Mas é sempre revigorante ouvir essas histórias do seu Walter e de outros amigos, né, que sempre contavam, compartilhavam. E a história é verdadeira, não é invenção. Claro, inclusive, mas nós deveríamos, em breve, momento, talvez já esteja até passando da hora da gente colocar essas histórias no livro, né? História da torcida, né? O ponto de vista da arquibancada para o campo, né? Tem muitas histórias que se confundem um pouco com a história da nossa cidade, né? Do nosso estado, as histórias do Parque Amazonense, da fundação do Vivaldão, toda a época do Vivaldão que a gente viveu. E agora estamos no outro momento, né, com essas arenas modernas aí que a gente tem no Amazonas. E é sempre bom estar aqui conversando sobre Nacional com você, meus amigos. Beleza, Natan. Agora Natan, faz a pergunta agora do jogo do Vivaldão. Show. Primeiramente, dar boa tarde aí para o Maurício. Seja bem-vindo ao programa de novo. Lhe mandei tarde o link. Deixa eu só entrar aqui antes de fazer a pergunta. Apenas uma ressalva, né? Imagine, até porque na época o seu Walter era mais jovem, apesar do seu Walter correndo, hoje para a pessoa correr é difícil, né? Então eu acho que eu já vi muito esse tipo de torcedor assim, que por engano entra no lugar errado e sai de lá levando. Pior que é tapão mesmo, macho de bandeira, né? Laranja, copo de cerveja, cara, eu acho que já passei por isso. Era saco de mijo, tá? Era saco de mijo, pra gente chegar no carro, tô fedendo a mijo. Já passei por isso, então é por isso que é bom, sempre quando a gente convidar vocês, torcedor nacionalino, aqui é um local apropriado para você contar a sua história. Muitas vezes não é agradável, né? Mas é uma história, são fatos interessantes que acontecem nos bastidores. Quem está nos ouvindo e vendo nunca passou. Eu acho que dificilmente também vai passar por tipo de situação como essa. Mas fico feliz que foi... Cara, Rional era diferente. Rional, infelizmente, está adormecido, mas um dia te volto. Seu Walter, eu acho que esse foi apenas 2 fatos que você contou a história toda no Nacional, assim, vendo Nacional, mas eu tenho quase certeza absoluta que no Vivaldão você não teve só 1 ou 2 jogos, deve ter vários jogos marcantes no Vivaldão, né? Eu acho que se você puder contar 2 aí, a gente conte uma, depois conte outra aí. Pode ser um clássico, pode ser um campeonato brasileiro, qualquer jogo aí, que seja bem interessante para a gente, nosso telespectador, ficar sabendo. Certo. Olha, tanta glória tivemos, né? Tanta glória tivemos no Vivaldão, né?
Nacional ganhando os jogos, tanto o Campeonato Amazonense. A Série C, antes de entrar a Série D, né? Aquele negócio todo foi fantástico. Mas o que me deixou, o que me marcou, eu só não estou lembrado do P1 aqui, mas vocês devem me corrigir aí. Meu amigo, foi aquele jogo contra o Cristal. Tá lembrado? Nós ganhamos de 2-0 e levamos um pau de 5-0. E saímos da Série C, ou foi da Série D? Não, foi da Série C, né? Esse jogo foi o que marcou de Valdão, quer dizer, até hoje eu não esqueço, né? Como é que pode a gente ganhando o jogo, você tá lembrado, né? Ganhamos o jogo e o Cristal vai lá e mete 5 e acaba com a gente. Então, marcou isso aí, em termos de tristeza, né? Agora de alegria tem tantos, tem muitos. Eu vou dar uma quedinha, mas tá voltando aí. A partir de 75, né? Do Vivaldão e tal, Clássico Jornal. Muita glória, mas o que marcou para mim mesmo no Vivaldão é essa tristeza desse placar de 5-0 contra a gente, 5-2 contra a gente. Ok? Beleza, Walter. Walter, e me diz uma coisa aí. E esse ano, o que tu achou do nosso time na Série D? Meu amigo, eu vou ser sincero para você. Qualidade não tinha, né? Realmente foi um time muito limitado. Aliás, é o que vem acontecendo, né? O Nacional sempre colocando time limitado, porque falta verba, falta dinheiro, evidentemente, para contratar um time com mais competitividade, né? Quer dizer, o jogador que tem um pouco mais de competitividade, né? que tem, por exemplo, um atacante, ele não vai jogar, ele não vem aqui para ganhar 2.000, 3.000 reais. Vai pagar 10, 15 mil, 20 mil, né? E isso o Nacional não tem. Então a gente vai com o que tem. E eu, sinceramente, eu gostei do time, né? Porque não tinha aquela qualidade técnica, né? Mas tinha, acima de tudo, a raça, a vontade de subir. E eu senti, o Jefferson, Natan, Dr. Maurício, eu senti que o time estava focado, os jogadores estavam focados realmente para querer subir, para levar o título, né? Para nos deixar na Série C. Mas, infelizmente, aconteceu. Agora, o que eu não entendi foi o seguinte, meu querido. Duas derrotas pelo mesmo placar de 2-0 lá fora. O primeiro a gente conseguiu reverter aqui, que foi contra o Parnaíba. Mas já contra o Bahia... Inclusive, eu falei lá fora, no jogo contra o Bahia, né, lá fora, eu falei para os amigos, olha, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Nós perdemos de 2-0 lá para o Parnaíba e viramos aqui, passamos para as oitavas. Agora perdemos de novo, pelo mesmo placar, lá no Bahia de Feiras, e agora vamos ter que virar. Então, o Nacional tem que tomar cuidado. Tu está sendo pessimista. Não estou sendo pessimista, estou sendo realista. E aconteceu, entendeu? E eu achei que o time entrou muito nervoso também, porque se o time tivesse realmente concentrado, tivesse entrado realmente, quer dizer, focado para ganhar, para se classificar, estava, mas entrou nervoso. Eu não vi o Nacional jogar no primeiro tempo, eu já vi o Nacional jogar no segundo tempo, depois que sofreu aqueles gols, entendeu? Se tivesse entrado com a mesma garra no primeiro tempo para valer, a gente tinha virado. Mas é isso aí, né, mano? Vida que segue, né? Agora nós só temos o Campeonato Amazonense no ano que vem, e para a gente voltar à Série D, ter um calendário do ano todo, na minha opinião, o Nacional vai ter que ser pelo menos vice-campeão, não é verdade? É isso aí. Eu acho. Isso aí, seu Walter. E Maurício, tem um torcedor aqui perguntando bem assim para o Natan. Então, o Natan vai responder, Natan. Natan, e a Série E vai acontecer? É o Jackson. Jackson está te perguntando aí, Natan. Boa tarde, Jadson. Jadson, um novo membro da nossa torcida. Gente boa. Mano, infelizmente não, né? Especularam esse tipo de campeonato, mas parece que não foi batido martelo, porque qualquer coisa que você faça, qualquer evento que se faz, requer dinheiro. A CBF tem dinheiro, mas acho também que foi falta de interesse mesmo, né, próprio lá, e talvez se fosse um time do eixo, que estivesse lá mendigando uma vaga,
tentando voltar entre os grandes. Com certeza a FAF, a CBF, rapidinho arrumava lá um jeitinho brasileiro e colocar. Mas como é time do Norte e Nordeste, sabe como é que é, né? Infelizmente, não é. Esse fato não é real. Gostaria que fosse, mas... Tu concordaria, Maurício, com a criação da Série E? Qual a tua opinião aí? Olha, tem países aí com mais países com a tradição do Brasil que tem mais séries, né? Tem mais séries aí, tem mais do que as 4 que existem atualmente. E assim, olha, eu acho que isso não. A gente tem que trabalhar com a nossa realidade. A questão de existir outras divisões ou não ainda é mera especulação. A nossa realidade é a seguinte: os campeonatos estaduais, hoje, para equipes como Nacional, ele já serve como Campeonato Brasileiro, já é a nossa Série E. Já que a gente pouco dá valor realmente para o título amazonense, no nosso caso, que a gente é uma equipe tradicional, que já tem muitos títulos amazonenses, e a gente dá um extremo valor para o que ela oferece em termos de acesso. Então, ela pode se considerar que os campeonatos estaduais, hoje, eles servem mais como campeonatos de acesso às divisões do Campeonato Brasileiro, portanto, já são uma série do Campeonato Brasileiro na prática, né? Já funcionam como uma 5ª divisão. E a gente tem que focar nisso aí. Eu acho que tomando aí pegando um pouquinho aí do que o seu Walter colocou, que a gente tem ano que vem o campeonato estadual e que a gente tem que ser pelo menos vice. Isso é certo. Eu acho que houveram erros nesse ano, né, desse ano de 2023, apesar de ter montado esse time que realmente eu concordo com o seu Walter, poderia ter feito uma qualificação técnica melhor, porém, em termos de raça, era um time realmente aguerrido, estavam focados, estavam batalhadores, tá? Nesse ponto aí, realmente é verdade, mas aconteceram alguns erros, né? Principalmente no campeonato estadual, quando a gente já deveria ter feito uma base sólida, sabendo que a gente ia ter esse campeonato dificílimo no segundo semestre, e a gente deveria ter empreendido muito mais esforço para ter assegurado a vaga em 2024, ainda que fosse eliminado, como de fato ocorreu. A gente falou isso aqui várias vezes, né? Porque os times que subiram, efetivamente, eles passaram mais de um ano da série D, né? Então, assim, era quase mandatório que a gente tirasse uma colocação no campeonato desse ano, conseguisse uma colocação que nos assegurasse no ano que vem. Também eles vão dizer, mas assim o pessoal vai ficar, não vai empreender porque já sabe que tem a vaga no ano que vem. Não é isso. É porque o projeto realmente precisa ter uma continuidade. E agora nós vamos ter essa dificuldade para manter as pinhas, apesar de que eu vi que já tem 3, né, assegurado para o ano que vem. Mas não era o melhor do mundo, não é, mas já funcionou. A gente sabe que por pouco o Nacional não chegou no jogo decisivo contra o Atlético, lá de Minas Gerais, né? Foi por muito pouco, apesar do placar, a gente teve a chance e mesmo com um jogo ruim, concordo completamente com o seu Walter. O primeiro tempo aqui nosso contra o Bahia de Feira foi meio tenebroso, o time não entrou em campo, quem entrou pilhado mesmo foi o Bahia, a verdade é essa, eles entraram ligados no jogo, a gente não, estamos muito nervosos, mas mesmo assim a gente podia ter conseguido a vaga, então quase funcionou, né? Um pouquinho mais de alguns detalhes de novo a gente teria conseguido, então não vamos ver agora se a nossa diretoria consegue, né? Porque agora ficou mais difícil, mas consegue manter algumas peças que realmente funcionaram, já que não dá para manter todo mundo e reforçar, e focar no campeonato do ano que vem, né? Porque, campeonato estadual hoje é o acesso. Ele já é um campeonato brasileiro. Tá? Eu espero também que a FAF, de alguma forma, ela corrija isso do time classificar no ano e só vir jogar no ano seguinte, porque isso aí praticamente acaba com a competitividade dos times, que você monta uma base e tem que aguardar 6 meses, não um ano, para poder aquela base disputar o Campeonato Brasileiro. Eu acho isso muito errado.
sei se existe alguma legislação, alguma coisa que tenha. Eu acredito que não, porque nos outros estados os times classificam no ano e já disputam, né? Mas, enfim, esse negócio da Série E aí é melhor não contar com isso. Até porque vai subindo o sarrafo também, e aí a gente já vai ter mais times interessados. A gente tem que montar o nosso projeto e fazer o projeto dar certo. Inclusive contando com os percalços, que era o que faltou nesse ano, né? Faltou em 2023 a gente contar com uma possível eliminação, né? Que seria se a gente ser eliminado e sem vaga, né? Mas aí a gente teria o ano que vem. Para mim, o grande erro foi lá no primeiro semestre, tá? Ali que a coisa não ficou tão boa e acabamos que não ficamos sem divisão para o ano que vem, né? Vamos ter que retomar o campeonato de acesso como único campeonato, depois ficar 6 meses parado. Seu Balto deu uma quedinha aí, mas vai lá, Natan. Eu estava vendo aqui no chat, né? Manda um abraço para meu amigo Jades. A Itaci nasceu na Lina. Qualquer dia eu vou convidar a Itaci para participar aqui com a gente. Também tem muitas histórias de conhecedoras das arquibancadas. Já é uma das poucas mulheres que acompanha o Nacional há muito tempo. Né? E o Heitor, que também está nos assistindo, ouvindo. Aí o Mar Farias, né? Que foi convidado, mas por problema de força maior não pôde participar do nosso programa hoje. E um abraço também para o Anderson Macedo, que está aí também no chat, aí, acompanhando a gente. Faça suas perguntas, se não puder responder agora, eu vou responder depois do programa. Mas, Maurício, o Nacional ele conseguiu renovar com alguns jogadores, né? Foi com o goleiro Marcelo Braz, belíssimo goleiro, que era o reserva do Jonathan, né? O zagueiro Davi, né? O que mais? O Paulinho e o Yuri Tanque. O problema do Nacional é que o mais difícil no jogo do mata-mata, ele conseguiu fazer o que era? Os 3 gols. Mas, infelizmente, por ironia do destino, aquele time cagado, o time do Feira, conseguiu fazer 2 gols. Isso, nós tivemos um expulso. Aquilo ali, cara, aniquila qualquer perspectiva do primeiro tempo foi... Então, o Nacional, dentro das suas forças, conseguiu ali com o empurrão da torcida, conseguiu achar força não sei aonde, e conseguimos fazer 3 gols. O problema foi os 2 gols que nós levamos, né? Aquele que o menino se antecipou, fez de cabeça, e aquele gol que o rapaz cruzou do Bahia, em cima, o Jonathan não esperava aquela bola, com certeza o cara foi cruzar, mas por uma felicidade do jogador do adversário, eu acho que ele fizer aquilo 10 vezes e não acerta, nunca mais na vida dele, porque ele foi para cruzar e fez aquele gol. Aquele gol praticamente foi um gol achado ali, acho que nem ele acredita naquilo, que deu classificação para ele. Mas se demorasse mais uns 10 minutos, eu tenho a impressão que o Nacional faria o 4º gol e nos pênaltis o Jonathan, o goleiro Jonathan ia segurar nossa vaga com certeza. Pena, até antes do seu Walter entrar, eu ia fazer essa pergunta para ti. Tu acha que os times que subiram aí foram os que realmente mereceram? O Ferroviário do Ceará, a Ferroviária de São Paulo, o Atlético de Minas e o Caxias, que está na fila aí, acho que já faz uns 5 anos que bate na trave, né? Eu acho que esses aí mereceram subir, Natan? Essa mesma pergunta também vai ficar para o Maurício, mas eu vou responder aqui a seguinte. Desses aí, o único que falhou foi o Nacional. Mas lá no começo do programa, você veio e dizia, vai entrar o Caxias, o Nacional, o Ferroviário de São Paulo, aliás, o Ferroviário de Ceará, e para mim era o Retrô. Mas de repente apareceu o Atlético, né? Entrou lá e tal. Então, ou seja, o Nordeste ficou com uma vaga e o Sul-Sudeste ficou com 3 vagas, quer dizer. Então você vê a superioridade técnica. E ficou muitos times bons, eu acho que muito melhor do que esses que subiram, que ficaram no meio do caminho. O Nacional é um deles. O Nacional merecia subir, né? O time que jogou muito bem. Então, infelizmente, não foi o nosso sonho, né? Realizado, mas dos caras foi, mas... Só que o Atlético não é um time do interior. O interior não é aquele time de torcida, de tradição, né? Como é o Nacional, o Santa Cruz. Mas isso aí, né, cara? Cada um tem seu jeito de fazer sua equipe. Eu suponho que esse Atlético seja uma espécie de Amazonas, onde não tem pressão de nada, time de empresário, ele escolhe ali umas qualidades. Vamos fazer aqui, vamos fazer o time para subir. Se subir bem, se não subir,
a gente recua e pode desmanchar, rasgar o CNPJ e acabar o time. Entendeu? Então, é mais uma concorrência para os grandes clubes tradicionais que veio para tomar vaga da gente. Mas se entraram foi por mérito, né? Se estão lá porque merecem, né? Paciência. Mas não era o pessoal que esperava. Esperava que o Nacional estivesse entre os 4. Seria fantástico. E tu, Maurício, tu acha que os 4 ficou em boas mãos, esses 4 aí? Tá sem áudio, Maurício? Dá uma mexidinha no teu fone aí. Voltou? Agora, voltou. Beleza. Jefferson, o Caxias já tinha dado um trabalhão lá no Gauchão, né? Eu sabia que ele ia ser um adversário muito complicado, porém dificilmente a gente ia pegar ele, né? O Ferroviário e o Caxias são 2 times tradicionais, né? O Ferroviário é uma força lá no Ceará, pode não estar com muito número agora, talvez esteja até dando uma crescida, mas o fato é que os dois grandes lá que ganharam muitos torcedores, né? Ultimamente, Fortaleza até está fazendo uma carreira internacional, e de qualquer forma, o Ferroviário é a terceira força lá do Ceará e tem bastante tradição também. Natan, a gente ia ter muita dificuldade com o Atlético. Claro que a gente queria que o Nacional subisse, né? E claro que a gente ia fazer todos os esforços. Eu acho que a gente ia conseguir superar. Se a gente passa, porque quem passou desses 2, quem teria passado dos 2 desafios aí de estar perdendo 2-0 e depois virar, ia com muita moral para a decisão da vaga. Mas é um time que ele é organizado, né? Ele é um time, ele lembra mais ou menos, é como que tu falou, realmente o que tu falou, é um time de empresário, não tem muita torcida, apesar disso, não é um time jovem, né? Ele deu uma ressuscitada atualmente, mas é um time antigo, tá? Só que assim, é um time como se tivesse sido terceirizado o futebol, mas ele é um time organizado e que estava pleiteando sim a subida, já faz algum tempo aí que ele vem mordendo, né? Acho que no Campeonato Mineiro ele foi bem também, né, Jefferson? Acho que ele foi bem no Campeonato Mineiro. Só uma ressalva aí, mas eu acho que o Nacional não ia pegar o Atlético. O Nacional ia pegar o Ferroviário. São Paulo. Era outro emparelhamento, então, né? Ia pegar o Souza, né? Ah, tá. Porque mudava o emparelhamento de acordo com. Tá certo, tá certo. Porque o Nacional ia ficar na frente dele, entendeu? Aí. Sim. O número total de pontos. Mas, não era um negócio fixo, é verdade. Perdão. Você falou uma coisa interessante que eu também tenho em mente. O Nacional vai pegar uma pedreira. Para mim, a Ferroviária seria uma pedreira para o Nacional também. Só que a gente ia decidir em casa, né, cara? E se a gente se classifica com aquela metamorfose ali de 2 jogos seguidos, ia ser muito difícil segurar a gente, né? E esse ano a gente bateu realmente no trave. A gente chegou muito próximo mesmo de subir, porque a gente ia decidir em casa, cara. Esse jogo ia ser em casa. Hoje a gente estaria comemorando, né, Natan? A gente estaria comemorando até agora esse acesso, né? E eu estava vendo aqui rapidinho. Com certeza. Eu estava vendo aqui, ontem jogou o Caxias e o Ferroviário, né? O Ferroviário foi 1-1 lá em Caxias. E está jogando agora o Atlético com a Ferroviária, né? Então, assim, eu não vejo o time do Nacional muito diferente desses times aí, não, cara. Sinceramente, não era. Eu assisti os jogos e até o próprio Ferroviário, que o Princesa dominou lá em Manacapuru, né? O Princesa jogou duro com eles lá, eles fizeram o golzinho no final. E o Maranhão, cara, para mim foi uma surpresa, assim, que o Maranhão é aquele time que não tinha nada, mas conseguiu, nos 3 mata-mata, levar a decisão com pênalti, né? Conseguiu segurar os times que eram mais fortes do que ele, para te ver como é que é uma Série D, né? A Série D sempre o melhor chega, né? É impressionante isso aí. Mas o Maranhão é um time tradicional também, como nacional também. Tá, ele é uma força lá no Maranhão. É aquele Maranhão, Jefferson? Só para me situar. É o MAC, né? É uma força também. Tem a sua tradição também. Não ia vender fácil, não. Seria bem nivelado, né? Com certeza a gente teria conseguido se tivesse passado. Porque primeiro, né? Agora, pela observação que você fez aí, a gente ia pegar um time que é bom também, mas era mais fraco, né? Do que a gente.
a gente ia, com certeza, a gente ia passar, pelo menos em casa, a gente iria chegar com muita chance de classificar. Assim, estava nivelado esse final, estava nivelado, bastante nivelado, né? Tanto é que o Bahia de Feira quase ainda conseguiu passar por esse time que eu falei, do Atlético, né? Quase consegue levar para os pênaltis ainda, né? E Natan, Maurício, o senhor Walter foi beber uma água ali para ele dar aquele grito agora para... Mas primeiro, senhor Walter, o senhor vai contar como é que surgiu essa história desse grito aí, depois o senhor dá o grito tradicional para ficar registrado aqui, gravado para a eternidade aqui no programa Voz Nacionalina. Eu saí do ar porque o telefone viu uma mensagem que esquentou demais, aí saí, tive que esperar, aí depois tive a dificuldade de voltar. Mas eu já contei a história logo no início aí do grito, do que aconteceu, que foi em 68. Lembra? Eu já contei a história, que foi que eu puxei a bandeira do Rio Negrino, lá na colina e tal, corri e tal, o cara foi atrás de mim, aí me ajoelhei lá e contei, já contei do início do programa aí. Tá ok? Mas depois solta o grito, se eu ainda permanecer por aqui. Não, então, abrilhantei a gente aí com esse grito logo aí. Você quer que eu solte logo o grito? Isso. Vai gravar? É para soltar o grito, tá? Não é outra coisa, não. Oi? É para soltar vai o grito, gravar? não é outra coisa, não. Tá bom, então não precisa de grito. Tá. Não precisa de grito não, né, Natan? Precisa soltar o grito? Pode. Vai. Vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui, porque tem que ter tem que dar uma preparada pra mim, tá entendendo? Beleza. Vamos lá. Grava aí. Ganha o jogo aí! Beleza, seu É isso aí. Deu para Trincou até o copo aqui, cara. Olha aí, trincou. Tá brincando. Rapaz, o pessoal aí que tá fora aí, que assiste a gente aí no YouTube, no Facebook aí, vai assistir depois. Seu Walter aí é aquele torcedor que todo jogo a gente pede para ele dar esse grito lá no estádio. Ele já tá famoso com esse grito aí, muitos anos, né, seu Walter? Então, agora ficou eternizado aqui no programa Voz Nacionalina. Desde 68. Aliás, o doutor Marius, aí, o Maurício, sempre disse que, olha, vamos gravar, vamos colocar na Paixonaço e tal, mas nunca aconteceu. Tá aí agora, agora se concretizou. Não é mesmo, Maurício? Não é mesmo? É verdade. Agora se concretizou. Então, O Maurício também quer dar um grito. vai, Maurício, solta o teu aí. Não, o senhor já trincou aí o caneco do Natan, aí acho que já foi suficiente por hoje. Olha, para te falar a verdade, olha, eu sinceramente falando, gente, sobre esse grito aí, lá na arena, o pessoal todo lá no Ivaldão, o pessoal me parava para bater foto, para bater isso, aquilo, outro, entendeu? E grava o vídeo daqui, e alguém pede, grita, eu digo, já gritei, mas grita de novo. Aí grava aqui, grava ali, e é assim, né, rapaz? E graças a Deus, essa que é a minha marca, como eu disse, desde 68, né? Lá no estado da Colina, no Clássico Rio, novamente, que eu sou fanático, era fanático e sou fanático pelo Clássico Rio. Eu acho que se o Rio Negro voltasse, né, voltasse para valer mesmo, e tivesse uma decisão do Campeonato Amazonense com o Nacional, o Futebol Clube, tenho certeza que o público ia voltar, né, o nosso futebol ia crescer. Né? Porque na década de 60, gente, vocês sabem disso, vocês são pesquisadores, sabem perfeitamente, mas na década de 60, a partir de 64, quando eu estive no Parque Amazonense, com 10 anos de idade, né? E, aliás, eu fui lá, vou contar essa história, eu fui levado pelo primo meu, já falecido, que era Rio Negrino, né? Ele morava com a gente na casa dos meus pais, Renato. Toda a família dele era Rio Negrino. E eu não me ligava, não, gente, não me ligava em futebol, sabe?
fazia nada, nem sabia que tinha futebol, Manaus e tal. Eu gostava de bater bola, né? Sempre fugi de bola, sempre fui perna de pau. Nunca fui jogador de futebol mesmo, mas a gente brincava aqui na Educando, na rua Inácio Guimarães, né? Que era a rua onde eu morei por muitos anos até eu me casar. E a gente brincava lá na rua e tal, aquele negócio todo, né? E aí esse meu primo que morava com a gente, que era Rio Neguinho Fanático, dele e toda a família dele, aí disse, olha, volta, eu vou te levar pro estado para assistir um jogo de futebol. Eu digo, então bora. Aí nós fomos, rapaz, foi num domingo, lá no Parque Amazonense, para te ver, né? Eu com 10 anos de idade. Meu irmão, quando eu cheguei lá, eu me espantei, né? Eu pensei que era a passagem de São Benedito, porque era tanta gente, né, naquela rua estreita ali, né, rua estreitinha, e eu pensei que era a passagem de São Benedito. O que acontece? E aquela festa, né, o pessoal, uns vestidos de branco, com a estrela azul no peito, grandão, com a bandeira azul, né, e soltando aquela fumaça branca e azul, que era o nacional. O outro era o negro, né, com aquela camisa que tinha uma faixa preta aqui na barriga, né, e foi chamado depois de barriga preta também, por causa da faixa, né, assim contaram. E soltando aquela fumaça preta e branca, aquele negócio todo. E aí, na entrada, né, do parque, o meu primo comprou o ingresso, eu não pagava, porque era de menor, então fui entrando com ele, mas eu me encantei mais com o azul e branco, sinceramente, mano. Olha. E fui entrando, né? Alô, tá ouvindo? Tá vendo? Estamos ouvindo, pode falar. Beleza, aí me encantei mais evidentemente, com o azul e branco, né? Nada contra preto, nada de racismo, nada disso. Mas me encantei com o azul e branco, né? E entramos, aí a torcida nacional, você entrando no Parque Amazonense, nós ficava do lado esquerdo de quem entra, passando das cabines, né, da imprensa e tudo mais, que eram as cadeiras numeradas também, que era aquela casa de fazenda, que eu sempre dizia, olha, aqui é uma casa de fazenda, né? Aí mais na frente era a bancada nacional, e a do Rio Negro, principalmente do Rio Nau, não sei em outros jogos, mas do Rio Nau, a torcida do Rio Negro ficava à direita de quem entrava no Parque Amazonense. Né? Se tem alguém mais antigo do que eu aí, que assiste esses jogos passados, pode até me corrigir se eu estiver errado. Mas a torcida do Rio Negro ficava à direita de quem entrava pelo Parque Amazonense. Então entramos, né? Aí lá, curtindo o jogo e tal, o meu primo lá, mas eu vidrado da arquibancada lá na frente, entendeu? Aí eu me lembro que o Rio Negro fez um gol primeiro, né? O Rio Negro fez um gol e foi aquela festa, e pula pra cá, e pula pra lá, e solta foguete daqui, solta foguete dali, e o meu primo pula e tal, aquele negócio, mas eu fiquei parado, fiquei quieto, né? Entendeu? Aí o Nacional vai empata. Quando o Nacional empata, eu pulei sozinho no meio da cidade do Rio Negro. Olha, eu pulei sozinho. Aí o pessoal dizia, rapaz, que esse moleque aí, rapaz? Esse moleque que tá gritando aí. Aí meu primo vai, me puxa assim pela orelha e diz, rapaz, fica quieto aqui, rapaz. Aqui é Rio Negro, aqui não é Nacional, não. Eu só fiz olhar assim, tá bom, tá bom. Aí o Nacional parece que fez o segundo gol, não me lembro se o Nacional ganhou ou não. Eu só sei que teve o segundo gol do Nacional, aí eu já tinha esquecido, né? Pulei de novo, acompanhando a torcida que estava do outro lado do Nacional, entendeu? Aí foi quando eu levei um cascudo daquele que até hoje eu tenho o galo. Aí disse, seu filho da puta, então, seu moleque nunca mais traga pro jogo. Eu disse, mas por que aquele time de azul lá? Aquele é o Nacional, não sei o que. Então é aquele time mesmo. Aí fiquei, gente. Então, são essas coisas que aconteceu, né? Isso em 64, né? Com 14 anos de idade, entendeu? E foi assim. Mas tudo agora o Nacional não deu, né? Eu me lembro, se permite me esticar um pouquinho mais, quando o Nacional ganhava um título no Parque Amazonense, principalmente do Parque Amazonense, a gente ia a pé lá do Beco do Macedo para Saldanha Marinho participar do carnaval, da festa do Nacional, quando ganhava o título. A gente ia a pé. E no dia dos jogos do Rio Nau, praticamente os dois times promoviam o clássico, tá entendendo? Porque de manhã ocorria a passeata do Rio Negro, né? Carro aberto, carro e bandeira do Rio Negro,
fogo, foguete, tal. E uma coisa linda, né, do Rio Negro. À tarde era o Nacional, quando não era vice-versa, tá entendendo? Passava para Tucano, passava. Os dois times, gente, eles promoviam praticamente o clássico. Então é por isso que é lotado. Por isso que para mim o maior clássico amazonense é o Rival. Por isso que eu torço sinceramente, olha, eu torço para que o Rio Negro volte, que o Rio Negro volte competitivo e que decida o campeonato amazonense com o Nacional. Eu garanto a você que vai ser muito bom, vai dar muita gente. E que o nosso Nacional seja campeão, evidentemente, né? É isso aí. Beleza. História bonita. Tava me lembrando aqui, Jefferson, Maurício, que esse grito dele começou no ano que eu nasci, em 68. Então faz tempo, irmão. 68. O Ilmar me corrigiu aqui no chat dizendo que o Atlético tem mais de 100 anos. Eu vou verificar mesmo, que tem Atlético, né? Não é Atlético, né? Atlético, é. É isso mesmo, Natan. É isso mesmo. Aí vou ver lá. E Natan, mandar um abraço para a galera do chat aí, o Sérgio aí, Sérgio aí com a gente. O Heitor. Ô, Sérgio, apareceu? Apareceu. Gente, não esqueça, semana que vem nós estamos realizando, vamos organizar nosso evento. Ele é apaixonado só fazer evento aí, negócio de um festival de churrasco. Vou arrumar um espaço aí, a gente precisa pagar o carro do meu amigo Márcio, né, que quebrou para o carro do Bandeirão, e eu preciso da ajuda de todo mundo. A presença de vocês vai ser muito importante, entendeu? É um objetivo com fim lucrativo. Eu vou atrás de material, de cerveja, de carne, essas coisas, e fazer um almoço, um churrasco, uma domingueira do churrasco pra gente aí. Eu vou só procurando local, né? Pode ser aqui perto de casa, no bar perto de casa. Se eu não conseguir a saída do Nacional, vou conseguir por aqui mesmo, tá bom, gente? Mas semana que vem, se Deus quiser, a gente já dá uma resposta positiva para todo mundo aí, tá bom? E os preços também das coisas. Natan, olha só, por que vocês não aproveitam, vocês que são das organizadas, né, no dia de Jogos Nacional? Porque ali tem pessoas antigas, tem pessoas de 70, 80 anos nacionalinos, que conhecem o Nacional desde os anos 50, entendeu? Desde a época do amadorismo, tem muita história. Então, por que vocês não chegam com essas pessoas também, né? Olha, conversa, bate papo, faz uma entrevista, gente, entendeu? Vamos aqui com fulano tal, 80 anos de idade, nacionalismo desde sei quanto. Você sabe muita história. Que é até coisa que eu também não conheço, né? Porque eu sou de 64, então tem gente muito mais antiga do que eu, frequentando os estádios, que ainda frequenta o estádio, né? Ainda frequenta o estádio. Eu vejo muito, quando eu estou lá, eu vejo muitas pessoas idosas, pessoas de 70 anos, 75 anos, entendeu? Que às vezes eu converso, eu sou nacional desde quando? Sou desde 1950, desde 1958, 54, 57. Eu vi o Nacional um amador naquela hora. Quer dizer, tem gente que escala até o time amador do Nacional, coisa que nós não conhecemos, entendeu? Que vocês não conheceram, que eu não conheci, o time amador, né? De 58, 57, entendeu? Aí de 62, 60, para trás. Né? Porque, não sei se vocês sabem, o nosso futebol passou a ser profissional em 64, não foi? Foi 64? Passou a ser profissional, né? 66, parece. Hã? 66, parece. Não, acho que foi 64, porque até 64. É questão de dar uma pesquisada aí. Mas então, é essa ideia que eu dou para vocês, ok? Beleza. Mas essa ideia é boa. Inclusive, com a falta, como o Nacional está fora de campo, o objetivo do programa, manter esse programa, é convidando esse tipo de pessoa. Por exemplo, hoje, o Bendelax não está participando porque ele tem um time no campeonato que disputa hoje e amanhã, quer dizer, já ele sabe domingo, já foi inviabilizado, quer dizer, a gente está sempre entrando em contato com alguns ex-jogadores do Nacional também, para vir aqui contar a história, então, depende da oportunidade. Mas essa ideia é ótima, sempre que puder, a gente vai fazer isso com certeza. Rapaz, você vai encontrar muita história mesmo, inclusive um fanatismo de pessoas, quer dizer, até de jogadores antigos, como você está falando, né? Diz uma coisa, você tocou em Bendelac, qual foi o único, que eu não vi o Bendelac jogar, mas qual foi o único que ele jogou no Nacional há década? Oi? Década de 80. Foi 80?
Foi. Foi. Bedelak. Então eu não vi o Bedelak jogar porque nessa época eu estava no Rio de Janeiro, morando. De 80 a 85 jogou Nacional. Foi nossa mediação aí. Então, Depois foi jogar no Campeonato Boliviano, Peru. Porque eu disputou Libertadores pelos times aqui, pelo país vizinho. Perfeito, é isso aí. Muito bem. Então, essa é a dica. A gente queria agradecer muito o senhor por ter participado do programa, tá? A gente queria muito eternizar esse seu grito aqui na Voz Nacionalina, que o nosso programa fica no ar aí. Quem quiser assistir, só é colocar lá no canal, vai ouvir seu grito. A gente depois vai mandar aí para o senhor aí a cópia do programa, para o senhor assistir de novo. Tá? A gente queria agradecer aí, queria desejar o espaço aqui para o senhor mandar o seu abraço, seu boa tarde para todo mundo aí. Fique à vontade. E deixa o grito de novo. Ele deu uma travada aí, né? Deu uma travada. O seu Walter travou. Travou. Então vai lá, Natan. Dá teu boa tarde aí. Então, gente, logo a gente anuncia aqui nossos eventos, né, na página. Convidar todos vocês, né? A prestação de conta também. É uma chance também para se formar em chapa, para concorrer, né? A gente vai ter muitas cláusulas, tem muitas coisas para debater na torcida, né? Não podemos deixar esse movimento morrer. Eu espero contar com todos vocês, né, comigo, nesse evento. E fico muito feliz pela participação do seu Walter, que contou um pouco da história dele aqui no Nacional. Eu espero, no próximo programa, também estar entrevistando aqui, fazendo perguntas para outros torcedores conhecidos, que têm história, ex-jogadores de futebol, né? Então, agradeço aqui a participação e dizer muito obrigado pela audiência de vocês que estão nos assistindo. Compartilhem nos seus grupos aí, a respeito, que de qualquer maneira aqui, queiras ou não, a gente está sempre soltando alguma novidade do Nacional, alguma coisa, alguma perspectiva boa. Eu fico muito feliz por isso e parabéns também ao meu amigo Maurício Gama aí pela sua participação, que sempre enriquece nosso programa. Eu tenho certeza que o torcedor nacionalino gosta disso. Obrigado, até breve. O Jefferson travou? Beleza, Maurício? Vai lá, deixa teu boa tarde para todo mundo. Tá bom, é sempre uma honra, né? Vocês sabem disso, sempre contem comigo. Eu gosto muito de participar, gosto de falar sobre o Nacional, gosto de conversar com vocês, são meus amigos de longa data. Gosto de saber que o pessoal que está participando no chat, alguns vão assistir depois, a gente está interagindo de alguma forma. Eu adoro a comunidade do Nacional, as torcidas, todo esse ambiente que circunda o Nacional, a torcida do Nacional. Vamos participar desse evento Apaixonar-se. Eu perdi o começo do programa, né? Eu não sei se vocês falaram de eleição, acredito que sim, que o Natan falou em formação de chapa. Vamos participar também. E de uma certa forma, gente, uma forma da gente não deixar o Nacional deixar de ser grande, deixar de ser das lideranças do futebol brasileiro, que ele ainda é, até pelas estatísticas que ele possui, a gente participar, fazer isso que a gente está fazendo aqui. Vamos participar socialmente, politicamente, vamos participar dos eventos, um ajudar o outro, cobrar quando precisa ser cobrado, verificar as coisas que precisam ser feitas, elogiar quando merece ser elogiado, né? Isso eu estou falando em relação à diretoria nacional, mas vamos participar, gente, vamos se manter unido aí, porque o ano que vem a gente vai ter uma competição que está ficando cada vez mais dura e a gente precisa garantir o nosso retorno para o Campeonato Brasileiro, tá? Muito obrigado, Jefferson e Natan, de novo pelo convite, e uma boa tarde a todos aí. E o seu Walter também, não sei se ele está só ouvindo a gente ou não, mas boa tarde a todos, tá? Beleza, Maurício? Beleza, pessoal aí acompanhando a gente, sempre acompanha a gente aí no Facebook. Daqui a pouco eu vou colocar no YouTube aí o programa. Ficou registrado aí o grito do seu Walter, né? Quem não conhece vai conhecer. Então deixe seu like, compartilhe aí e continue acompanhando a gente. Semana que vem a gente volta com um novo programa, um novo convidado para a gente ambientar mais as notícias nacionais. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau, gente.